Muito boa tarde. No programa Primeiro Plano de hoje temos connosco o Dom António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro, quem desde já agradeço a oportunidade desta entrevista. Vamos tentar abordar vários temas, começando pela missão jubilar. Qual é que é a mensagem que pretende passar da celebração desta missão jubilar? A missão jubilar é um grande propósito e é uma grande proposta de ação pastoral da nossa Diocese de Aveiro. Ela foi pensada desde o início do meu ministério, foi rezada, como comuniquei no domingo passado, e foi apresentada sobretudo a partir do coração de Deus, que quer o bem para o seu povo, como uma grande ação pastoral e uma grande intuição pastoral da renovação da Igreja nestes tempos novos da evangelização. Nós estamos a celebrar 75 anos da restauração da nossa Diocese e o meu pensamento desde o início voltou-se para este acontecimento e para esta data jubilar, celebrar o jubileu da restauração da Diocese e a partir daí interpretar e cumprir aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 61 e aquilo que Jesus retomou depois na sinagoga da sua terra, na sinagoga de Nazaré, dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos e um ano da graça da parte do Senhor. Foi como ano da graça da parte do Senhor que eu entendi, que eu desejei, que eu propus e que eu decidi convocar esta missão jubilar. Mas porquê um programa tão vasto? Um programa que se vai estender sensivelmente ao longo de um ano? É um programa tão vasto porque ele integra-se na planificação pastoral dos últimos 4 anos e com este no 5º ano. Foi assim uma apresentação de um plano e de uma programação pastoral que ao longo de 5 anos nos pudesse apontar este caminho, para depois, a partir da missão jubilar, continuarmos este caminho renovado da Igreja de Aveiro. Portanto, no primeiro ano procuramos refletir, viver e ir consolidando e construindo uma igreja renovada na caridade, atenta aos mais pobres, neste esforço de atenção solidária com aqueles que sofrem. No segundo ano procuramos, a segunda etapa pastoral deste quinquênio, procuramos afirmar-nos como uma igreja educadora da fé, portanto, aprofundar o valor da catequese, o valor da evangelização e o valor da formação cristã. No terceiro ano procuramos viver o sentido da valorização e da centralidade da oração e da liturgia, uma igreja orante que procura ser fundamento de esperança para o mundo. E no quarto ano procuramos viver como igreja que é família de famílias, portanto centrados na pastoral familiar. Tudo isto sempre num olhar muito aberto para a realidade do mundo, procurando ser igreja rosto de esperança para o mundo. E este ano integra-se assim neste percurso e agora dinamizando com propostas, com atividades e sobretudo com uma alma nova e diferente de viver em igreja e de irmos ao encontro num diálogo muito ativo e muito atento a todos aqueles que vivem na nossa Diocese, independentemente da sua fé, da sua cultura, da sua idade, mas ser assim este rosto visível da Igreja em que os cristãos, como pessoas, como comunidades cristãs, como membros dos movimentos apostólicos e ao mesmo tempo como os serviços pastorais, deem este testemunho belo e feliz da razão de ser como Igreja e da razão de ser como cristãos, que é viver a fidelidade a Jesus Cristo. O programa é extenso, não vamos ter a oportunidade de entrar em muitos detalhes, mas quais é que são as principais ações? Eu penso que o principal, para entendermos qualquer uma das ações, é vermos o espírito e o dinamismo e a alma com critérios novos de presença e de ação evangelizadora. Nós vamos ter vários setores de missão jubilar, que todos eles constituem um corpo orgânico e único, como verdadeira presença evangelizadora no mundo, mas vamos ter a missão 11. E porquê a missão 11? Porque a nossa Diocese foi restaurada por bula do Papa Pio XI em 24 de agosto de 1938, mas depois essa bula foi executada no dia 11 de dezembro de 1938 pelo nosso primeiro bispo, o Sr. Dom João Evangelista de Lima Vidal.
E, portanto, escolhemos esta data, este dia, para fazermos em todos os meses uma atividade concreta e para que nessa atividade concreta possamos envolver toda a população e todos os cristãos, mas para lá de todos os cristãos, mesmo toda a população de Aveiro. Depois temos a missão mais, com atividades propriamente voltadas para outras iniciativas programadas. Temos os debates que vamos fazer em vários momentos do ano. Temos o Dia do Deserto, com retiro espiritual para todas as pessoas em local centrado em cada arciprestado. Temos a missão Cultura, com atividades programadas a nível de uma exposição em que o património da nossa Diocese será visível, com um património trazido com peças de arte religiosa, arte sacra, trazido de cada paróquia, das 101 paróquias da Diocese. Depois teremos também congressos, teremos oportunidades de concerto, teremos iniciativas voltadas mais neste âmbito da cultura, porque na expressão da beleza também aí se revela e manifesta o amor de Deus pelo seu povo e este gosto de sermos cristãos com um património tão belo e com expressões tão bonitas, como a nível da música, dos concertos. Teremos um congresso e teremos momentos marcantes deste itinerário ao longo dos 14 meses, que é o tempo que vai desde o dia 21 de outubro, o dia do início da nossa missão, até ao dia 11 de dezembro de 2013. Para lá disto, teremos sobretudo este espírito que mobiliza toda a Diocese, porque o início foi precedido de um longo trabalho de reflexão e de participação e de formação dos coordenadores, da Comissão Coordenadora, a diocesana, e dos coordenadores paroquiais, dos mensageiros e dos missionários. São centenas e centenas de pessoas envolvidas neste tema de preparação, que agora vão tornar operativa a nossa missão jubilar em cada um dos seus setores e em cada uma das atividades que nos propomos. Já falou pelo menos uma vez em envolver a população o máximo possível. Isso viu-se logo no arranque da jornada da missão jubilar. Com uma alegria muito grande. Repare, mas isto viu-se ainda antes, na preparação e na formação, por exemplo, dos mensageiros, que são aqueles que vão levar mês a mês a cada família e a cada casa a mensagem como palavra de Deus e voz da Igreja, que lhes vai falar agora, por exemplo, já no próximo mês de novembro, no dia 11, que é o dia do anúncio, que lhes vai levar o sentido de colocarmos um estandarte na nossa casa, para que se torne visível também o nosso testemunho de uma família cristã. Depois, no dia 11 de dezembro, que vamos levar, por exemplo, a palavra de Deus, uma expressão da Bíblia, em que vamos colocar em locais a escolher por iniciativa, porque a criatividade também brota muito de toda esta formação. E, portanto, depois... Está muito uma igreja para fora. Sim, no dia 11 por exemplo, no dia 11 de janeiro, que é o dia do grito, será um grito pela paz, um clamor pela paz, em que vamos envolver também todas as pessoas, desde as crianças, aos adolescentes, aos jovens, às famílias e aos idosos, fazermos em conjunto este grande grito, este grande apelo pela paz, que é uma das razões que justificam hoje o envolvimento e a unidade de todos nós. Portanto, a preparação destes mensageiros foi feita em cada arciprestado e ao fazê-la nós encontramos centenas de pessoas nestas reuniões. Portanto, isto diz-nos que as pessoas estão abertas e estão mobilizadas. Depois houve a formação dos missionários, que são aqueles que vão realizar as catequeses a outras paróquias, pessoas preparadas. Nós temos 3 catequeses preparadas, a primeira sobre ser discípulo de Jesus, a segunda ser mensageiro das bem-aventuranças e a terceira ser construtores desta história de salvação a partir da história de vida da nossa Diocese. Toda esta formação feita quer com os coordenadores, quer com os missionários, quer com os mensageiros, diz-nos que as paróquias estão disponíveis para a missão. E esse é o grande apelo e, ao mesmo tempo, o grande testemunho e é a grande novidade que nós encontramos na nossa Diocese, que encontrar tanta gente disponível para se envolver nesta nova metodologia de ação pastoral, para
assumir este espírito de verdadeira missão, um rosto missionário da Igreja, e para ser testemunho de presença, de diálogo e de serviço ao mundo que nos rodeia. Isto que dizia a Zulay, de comunicação para o mundo e de diálogo e de abertura ao mundo, é uma realidade. Nós queremos ser uma Igreja aberta e enviada em missão junto de todas as pessoas. Mas que nestas celebrações sai também daquele que é o espaço físico da Igreja, sai para a Praia da Sim, Costa Nova, sai para o Museu de Aveiro, sai para outros espaços. Isto é uma tentativa de chegar a outros públicos. É uma tentativa de estar lá onde a vida se constrói, onde toda a vida e a realidade se constrói, e ao mesmo tempo é também esta consciência de que onde estão as pessoas, aí deve estar também o testemunho cristão e aí deve estar o rosto da vivência da fé. É preciso sentirmos que nós estamos a realizar esta missão em sintonia e em comunhão com o ano da fé. E estar na praia, aquilo que nós vamos realizar, a tenda de Deus construída na praia, onde vamos acolher, onde vamos rezar, onde vamos dialogar, onde vamos ter mensagem de canções cristãs, onde vamos ter anúncio de alegria. É uma afirmação de presença lá onde se encontram aquelas pessoas que no verão nós somos uma terra voltada também para o mar, e aquilo que eu disse, vamos erguer e alargar a tenda de Deus nas areias das nossas praias, nas planícies das nossas terras, nas colinas das montanhas, das serras, também destas encostas do interior de Aveiro, e isto para nos dizer que lá onde estão as pessoas, e pessoas que no verão vêm de outras terras e que porventura não estão tão por dentro desta realidade da nossa missão jubilar, mas que têm também a oportunidade desta presença e deste anúncio da Boa Nova e da mensagem das bem-aventuranças. Disse no início, quando começamos a falar da mensagem que se pretendia transmitir nesta missão jubilar, que era uma renovação da Igreja. Sente essa necessidade? Sentimos a necessidade. Aliás, o Evangelho é o grande elemento da renovação da vida da humanidade, e a Igreja tem de se rejuvenescer sempre com esta fidelidade a Jesus Cristo, e a fidelidade a Jesus Cristo torna-nos novos, torna-nos mensageiros mais entusiasmados pela fé que professamos e pelo encontro e pela amizade de Jesus Cristo que temos. E esta renovação da Igreja faz também o rosto necessário da missão. A missão, a Igreja é missionária por essência, e o sentido de ser missionária é para trazer a cada tempo, em linguagem atual, a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus nos deixou e que depois os seus discípulos recordaram e com as comunidades cristãs reescreveram. É necessário que nós o saibamos revisitar e que nós o saibamos traduzir em contexto e em texto atualizado do nosso tempo, para as pessoas do nosso tempo, na sua realidade concreta, na sua vida de todos os dias, e também nos desafios, como diz o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral da Igreja no mundo contemporâneo, temos de partilhar as alegrias e as tristezas das pessoas do nosso tempo. E é essa linguagem renovada, é essa capacidade de entender os desafios e as exigências do nosso mundo que torna a Igreja também presente, e por isso a renovação da Igreja é uma necessidade constante. A Igreja renova-se quanto mais for fiel a Jesus Cristo e quanto mais for atenta aos homens e às mulheres do nosso tempo. Fala-se muito do afastamento dos católicos da missa dominical, mas quando existem outro tipo de eventos, costumam ocorrer em massa. Eu sei que certamente se fizéssemos um recenseamento, o número de católicos que participam e que são assíduos na Eucaristia de todos os domingos, porventura não era um número tão elevado como noutros tempos de uma prática cristã mais numerosa, mas o que eu penso é que hoje há uma consciência de prática cristã, de vivência da fé e de alegria de participação na fé muito mais expressiva. Por outro lado, termos uma diversidade de acontecimentos, de atividades, de iniciativas, dá-nos a possibilidade também de lermos
em linguagem diferente e em formas diversificadas a mensagem de Jesus Cristo e este Evangelho das Bem-aventuranças noutros átrios, noutros lugares. Mas a comunidade cristã reúne-se sempre à volta do altar e centra sempre a sua fé na Eucaristia. Isso é essencial. Iniciativas como a transmissão de eventos através da internet, a transmissão da própria Eucaristia em algumas ocasiões, isto tem resultado para cativar? Isto tem resultado. Se consultar o nosso site, e nós tivemos também um esforço muito grande e uma alegria imensa, é que o site da nossa Diocese, a página da Diocese também, escolhemos o dia 21 para ser o dia do início da nossa missão jubilar, para ser também o início de um refrescar, de um renovar e de um tornar mais ágil e mais participativo o site da nossa Diocese. Nós temos várias formas hoje, as linguagens das novas tecnologias têm de ser também métodos e linguagens colocadas ao serviço do anúncio do Evangelho e ao serviço da edificação da Igreja. E nós temos um esforço muito grande, mas também temos de nos congratular com o reflexo. Se vir as visitas ao nosso Facebook, se vir aqueles que partilham os nossos vídeos no YouTube, se vir a procura, certamente que reconhece que é uma forma de comunicarmos com outras pessoas com quem não temos a facilidade de o fazer pessoa a pessoa, neste concreto da relação mais humanizada, mas não deixa de ser uma forma nova, importante e imprescindível da relação com as pessoas e de transmissão da mensagem da Igreja. Dom António, vamos avançar nesta entrevista para a visita ao arciprestado de Vagos que efetuou no início deste ano. Passou por todas as localidades, contactou com muitas pessoas de diferentes setores. O que é que mais o impressionou na visita que realizou ao município? Eu vou ao arciprestado, que coincide lá concretamente com o Conselho. Eu gostaria de lhe dizer, ainda se me permite, a propósito da missão jubilar, que há momentos celebrativos importantes, como é a grande peregrinação no dia 12 de maio, que é o dia da nossa Santa Padroeira. E há outras realizações, como é a Semana Vocacional, e depois o encerramento no dia 8 de dezembro e no dia 11 de dezembro. Mas, sobretudo, esta referência à Semana Vocacional, e isto pode ser também já uma porta que se abre à reflexão sobre as visitas pastorais, e esta peregrinação à Diocese, ao centro, aqui a Aveiro e junto do túmulo de Santa Joana, dizem-nos duas grandes realidades. É que nós somos uma igreja diocesana, distribuída por 10 arciprestados. Temos a nossa padroeira, Santa Joana Princesa, por quem todos nós aveirenses temos tanta devoção, e queremos fazer do nosso peregrinar também um grande centro de convergência, de unidade e de comunhão de todos, e ao mesmo tempo de irradiação depois para a Diocese. E nessa ocasião nós vamos este ano fazê-lo de uma maneira nova. Nós vamos iniciar esta peregrinação nas paróquias, e depois a procissão do dia 12 à tarde iniciar-se a partir do seminário, que é o coração da Diocese, onde palpita a esperança das vocações, do acompanhamento dos seminaristas e da preparação e da formação dos novos sacerdotes que tanto precisamos para a nossa Igreja de Aveiro. E junto ali mesmo do seminário está a edificar-se, conclui-se este mês, o próximo mês de novembro, está a edificar-se a Casa Sacerdotal, portanto, como gratidão, Casa de Gratidão. Santuário de gratidão aos nossos sacerdotes, porque deram a vida por inteiro, entregaram-se ao Senhor e à Igreja, e agora é preciso que têm todo o direito e merecem que haja cuidado, carinho e dedicação ali mesmo ao lado do seminário, numa casa que estamos a construir de raiz para eles. E depois vamos ter a Semana Vocacional, uma grande semana que mais extensa do que os dias da semana e mais intensa em fervor e em esperança do que as 24 horas de cada dia, para dizer que acredito muito no valor da vocação e no trabalho que estamos a fazer, e muito bem, em ordem à preparação dos nossos seminaristas e à formação dos futuros sacerdotes. Já iremos aprofundar mais esse tema. Pronto, e agora isto é para olhar a nossa realidade diocesana, que
tem 10 arciprestados, coincidentes mais ou menos com os conselhos da administração civil, nem todos coincidem integralmente com o número de paróquias e o número de freguesias, há algumas adaptações, concretamente no arciprestado da Mortosa, que inclui São Jacinto, que é do concelho de Aveiro, no arciprestado de Oliveira do Bairro, que inclui paróquias de Águeda, Fermentelos, da Nadia, que é Sangalhos e a Moreira da Gândara, e uma paróquia de Aveiro, que é Nariz. Mas os outros mais ou menos coincidem todos com as divisões administrativas. A divisão eclesiástica, como sabe, antecipou-se e antecedeu muito a reestruturação administrativa. E eu iniciei as minhas visitas pastorais com um objetivo prioritário da minha missão pastoral em Aveiro. Comecei pelo arciprestado da Mortosa, depois Estarreja, Albergaria, Severo de Voga, Anadia, Oliveira do Bairro, e este ano realizei as visitas pastorais em Vagos. E a visita pastoral é uma missão preponderante no ministério episcopal. É a presença próxima do bispo junto dos sacerdotes, junto dos diáconos, junto das comunidades religiosas, junto das comunidades cristãs, no seu todo. É o viver e o partilhar a vida e a fé no lugar onde as pessoas vivem e testemunham a sua fé. É celebrar a fé em cada igreja e em cada comunidade. É visitar os que não podem vir à igreja, e eu cultivo muito esta preocupação pela visita aos doentes, pela visita às instituições, pelo diálogo com a sociedade civil, a visita às empresas, às organizações associativas, às realidades culturais. Com outras realidades? Este contacto com... Nomeadamente com as empresas. Sim. Este contacto com o mundo laboral é hoje importante, e com as empresas. Nós estamos numa região onde há um tecido empresarial muito grande, muito consistente, muito consolidado, mas onde os desafios também do empreendedorismo e da capacidade de vencer estas horas difíceis de crise se tornam hoje mais fragilizantes. E, portanto, o bispo tem primeiro de conhecer, depois de saber visitar e reconhecer o valor e o mérito de quem trabalha, de quem cria emprego, de quem produz, de quem se sente membro de uma família. A empresa tem de ser também sempre uma família consolidada na proximidade e nos objetivos que se propõe. Ao mesmo tempo, são criadores e promotores de progresso e desenvolvimento para a nossa terra. Conhecer as pessoas na sua realidade profissional e laboral dá-me a mim também outra sensibilidade para reconhecer o valor das gentes da nossa terra e, ao mesmo tempo, para saber sentir os constrangimentos, as dificuldades, as lutas travadas, os sonhos muitas vezes não concretizados, e também o alento que, com a minha presença, eu quero sempre levar, quer aos responsáveis empresários, quer aos trabalhadores, e deixar-lhes esta palavra de estímulo, de alento e de certeza de que a Igreja, mesmo na sua doutrina social, tem sobre o trabalho humano e sobre o empreendedorismo e sobre a criação de riqueza e sobre a cultura da justiça e sobre a distribuição sobre a retribuição dos salários e a distribuição equitativa da riqueza, tem uma palavra a dizer e tem um valor acrescentado a levar. O que é que mais o impressionou daquilo que foi conhecendo, agora que conheceu mais a fundo o arciprestado? No arciprestado de Vagos, concretamente. Olha, aquilo que eu gostaria de dizer era começar por destacar a dedicação e a generosidade dos nossos sacerdotes. Independentemente da sua idade, às vezes até das limitações de saúde, mas esta dedicação extraordinária dos sacerdotes que se entregam à causa do Evangelho e ao serviço do povo de Deus, para mim é sempre um testemunho que me dá razões para agradecer a Deus os sacerdotes que temos. A segunda realidade que me impressiona é que eu sinto que se tem feito um esforço enorme para desenvolver as nossas comunidades cristãs e as nossas comunidades humanas. Um esforço no campo da fé,
da valorização e da formação, e também no campo do desenvolvimento, da justiça e do progresso. As comunidades que eu visitei, concretamente no arciprestado de Vagos, há 50 anos tinham muito mais dificuldades no campo do trabalho, no campo da remuneração, no campo do desenvolvimento e também no campo, inclusivamente, da sua vivência da fé, se bem que há um trabalho que vem de longe no campo da valorização da fé e da vivência cristã. Depois sentir que são terras, concretamente o Conselho Arciprestado de Vagos, onde há muita imigração e onde há idosos que têm os filhos longe, onde há imigrantes que gostariam de regressar se as condições de progresso e desenvolvimento em Portugal fossem outras, onde há famílias que investiram muito daquilo que ganharam no estrangeiro em construção de casas, de moradias, de empresas, e que agora sentem que nem sempre podem utilizar os seus investimentos e as suas casas. Portanto, há uma realidade da imigração que encontrei em todas as paróquias, numas mais do que outras. Os imigrantes ajudaram a transformar o rosto e o perfil de muitas daquelas comunidades. E depois sentir que há todo um esforço de desenvolvimento que tem sido sustentável e que se quer promissor do futuro, e que agora, com esta situação de crise, nós estamos a ver que pode ser cerceado, que pode ser limitado, não apenas nos nossos sonhos, mas sobretudo naqueles projetos que estavam pensados. O passado de muitas pessoas do Conselho de Vagos ficou marcado pela existência de um seminário. Sente que isso ainda influencia hoje em dia a maneira de ser das pessoas? Acho que agradeço-lhe a sua pergunta, porque acho que é uma realidade que definiu a vida daquele concelho, não só da paróquia de Calvão, onde o seminário está sediado, mas sabe que o seminário, que foi inaugurado em 1960, começou a ser construído em 1957, mas veio já a partir de uma antiga escola que o padre António Batista tinha procurado criar e construir para ajudar a formar e a valorizar, a permitir estudos aos jovens daquela paróquia de Calvão. Depois houve ali um hiato, um interregno, e mais tarde, foi já no tempo do Senhor Dom João Evangelista, quase no termo do seu ministério. Ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1958 e as obras começaram em 1957. E depois foi o Sr. Dom Domingos, da apresentação Fernandes, o segundo bispo, que levou a bom termo a construção do seminário, e ele foi inaugurado em 1960. O seminário esteve durante muitos anos por inteiro repleto de alunos que vinham de todos os lados da diocese, mas vinham muitos daquela zona. E, portanto, nós hoje temos muitos dos nossos sacerdotes que fizeram o seu percurso no início da caminhada para a ordenação presbiteral ali no seminário. Mas temos muitos outros, às dezenas e às centenas, de alunos daquele seminário que hoje que viram, e pelo discernimento que fizeram, que não era a vocação presbiteral, a vocação sacerdotal e assim a sua opção de vida, e escolheram outros caminhos, e são o que hoje são, muito graças ao trabalho que o seminário fez. E esse é um valor incomensurável, de tal maneira que a fisionomia daquelas terras transformou-se também muito graças, quer aos padres que ali passaram como formadores, quer aos alunos que ali iniciaram o seu percurso de formação, sendo hoje sacerdotes, e quer muito àqueles que seguiram outros rumos e nunca esquecem que foram alunos do Seminário de Calvão ou do Seminário de Aveiro. Aliás, os seminários de Portugal constituem um património de formação quando não havia outras escolas, e prepararam não só sacerdotes que têm servido à Igreja com zelo, competência e dedicação, mas prepararam imensas pessoas para aquilo que Portugal hoje é. Aproveitando que estamos a falar precisamente de sacerdotes, as preocupações com o baixo número de ordenações e com sacerdotes muito idosos têm merecido a atenção dos mídias, e foi, aliás, falado na conferência de imprensa que
que antecedeu a visita ao arciprestado. Qual é que é a situação real na diocese? A situação real hoje é diferente e damos graças a Deus. Nós temos, no nosso seminário, temos 9 seminaristas no curso superior de Teologia, que frequentam a Universidade Católica em Lisboa, a partir do Seminário dos Olivais, onde, por minha decisão e com o acordo e o apoio do clero da Diocese, enviei os seminaristas desde há 3 anos, e temos 10 seminaristas aqui no nosso seminário de Aveiro, no 10º, 11º e 12º, e temos umas dezenas de adolescentes e jovens que estão em pré-seminário e que por isso se colocam assim no horizonte esta perspectiva de que Deus os chama e de que podem responder. Estão numa fase de discernimento, de esclarecimento e de acompanhamento, e isso é que é uma graça enorme. É o nosso seminário, tal como está, com a sua equipa formadora, e depois o acompanhamento que dá no pré-seminário e também no acompanhamento que dá aos sacerdotes. E é importante esta tríplice dimensão do seminário, como casa, família e escola de formação dos futuros padres, como presença a ajudar os pré-seminaristas que se preparam e que percebem ou que antevêem essa possibilidade de vir para o seminário, e depois o acompanhamento na formação, na ajuda, no acompanhamento espiritual e na formação do nosso clero. Estamos a viver uma hora de esperança. Eu estou confiante que Deus dá à Igreja de Aveiro. Mas hoje em dia é difícil, com os sacerdotes que existem, conseguir atender a todas as paróquias? A nossa forma de trabalhar tem de ser diferente também. Antigamente, há uns 50 anos atrás, éramos muito mais. Basta dizer-lhe que em 2001 a Diocese de Aveiro tinha 115 sacerdotes e agora tem 77. São menos 38. Mas a realidade e o contexto da vida e do exercício do ministério tem de ser também diferente. Com o ministério presbiteral exercido também em comunhão com o ministério dos diáconos, com as comunidades, empenhão dos leigos, as comunidades religiosas, e por isso nós, neste momento, temos celebração da Eucaristia em todas as paróquias da Diocese, não temos essa preocupação, nem essa apreensão. Sabemos que estamos a pedir esforços acrescidos, às vezes, a sacerdotes com idade avançada ou mesmo a outros que têm de responder a vários apelos de missão, e que é uma sobrecarga de trabalho. Também me preocupa isso, o excesso de peso e de responsabilidade e de exercício do Ministério e da ação pastoral que peço aos sacerdotes, mas tenho encontrado da parte de todos uma grande generosidade e uma grande disponibilidade. Apostamos na formação, na pastoral vocacional, no bem que o nosso seminário está a realizar e o pré-seminário, e estamos confiantes de que a partir deste ano iremos ter ordenações mais frequentes, quase todos os anos. Assim Deus nos concede essa graça e eu estou confiante que concede. Os diáconos estão a assumir aqui um papel mais ativo? Os diáconos, a Igreja de Aveiro e a Diocese de Aveiro, como sabe, foi das primeiras dioceses em Portugal que assumiu concretizar aquilo que o Papa Paulo VI decidiu depois do Concílio Ecuménico Vaticano II, que foi restaurar o diaconado permanente. Nós temos neste momento ordenados em vários momentos, desde há 25 anos, os primeiros foram ordenados no dia 22 de maio de há 25 anos, portanto de 1988, vai fazer 25 anos no dia 22 de maio de 2013, e depois houve várias ordenações. Eu próprio já apenas ordenei 2 sacerdotes, mas já ordenei 6 diáconos. E tem havido ordenações periódicas, são 34 os diáconos permanentes que temos a trabalhar na nossa Diocese, numa colaboração e numa presença muito gratificantes e muito necessárias, e acho que também são um valor
desta renovação da Igreja. Dom António, do trabalho espiritual, queria passar agora para a construção física de obras, nomeadamente a intenção de parte da população da Vagueira de construir uma igreja junto ao Areal. Qual é que é a posição da Diocese? É assim, nós temos construído, como sabe, a nossa Diocese, quando foi restaurada em 1938, tinha 78 paróquias, agora tem 101. Portanto, foram criadas, para lá destas 78, 23 paróquias. É normal que se tenham construído muitas igrejas novas e, se percorrer a nossa Diocese, verá que muitas das igrejas matrizes e paroquiais são edifícios novos ou renovados. Concretamente, no Conselho e no Arciprestado de Vagos, eu tenho por imperativo de justiça dizer que tem sido dos conselhos em que nós construímos e renovamos nos últimos anos, desde há 6 anos que eu aqui estou, renovamos a igreja de Lombo Mião, de Nossa Senhora de Lourdes, foi toda restaurada e muito bem, e construímos de raiz em pouco tempo a igreja de Fonte Angião, de Nossa Senhora do Livramento de Fonte de Angião, uma igreja nova construída de raiz, no lugar onde havia uma pequenina igreja antiga, mas foi toda ela, graças à generosidade do povo e à colaboração da Câmara e da Junta de Freguesia. E reconstruímos também, ou quase edificada, quase de raiz, porque só ficou uma parede da igreja antiga, a igreja de Nossa Senhora da Luz de Ponta de Vagos. Portanto, tem havido um grande investimento, sempre nesta parceria alargada da generosidade da comunidade cristã, tem sido de uma colaboração e de uma generosidade imensa, e só apontei estes três exemplos, porque foram feitas em Sousa, a recuperação da igreja de Sousa, toda a igreja de Santa Catarina, a igreja de Covão de Lobo, a igreja de São Martinho de Oca. Portanto, agora, o Templo da Vagueira é uma promessa e um compromisso do meu antecessor, já antes, desde há muito tempo, que a população da Vagueira, que faz parte da paróquia da Gafanha da Boa Hora, de Nossa Senhora da Boa Hora, tinham manifestado, porque foi uma zona que cresceu muito, como fizeram noutros tempos aqui a Barra e a Costa Nova, que não eram paróquias, e depois, inclusivamente, foram criadas como paróquias, se bem que não são freguesias civis, mas são paróquias. Ali na Vagueira é uma realidade mais recente e o meu antecessor tinha este propósito e este compromisso. Eu retomei-o e assumi. E continuo a mantê-lo. Esta decisão passa, e a construção sempre de um lugar de culto, passa obrigatoriamente pelo pároco e passa pelo Conselho Económico. O Conselho Económico é o da paróquia, que é o da Gafanha da Boa Hora, e o pároco igualmente. Portanto, têm de ser eles em conjunto com a comunidade cristã e com as pessoas da Vagueira, que muitos deles, dos habitantes da Vagueira, não são habitantes permanentes, são habitantes que têm ali de fim de semana, que têm ali nas férias, que têm ali os seus interesses. Mas a população residente tem vindo a aumentar. E a população residente, construindo-se assim, também num grupo cada vez mais numeroso, tem direito, e manifestaram, e eu continuo a acolher esta decisão e este compromisso. Vivemos num tempo difícil para nos lançarmos em grandes empreendimentos e, portanto, eu penso que nesta hora a minha decisão é esta, que tem de ser a partir do discernimento objetivo da comunidade cristã, da Senhora da Boa Hora, da Gafanha da Boa Hora, e dos habitantes e dos residentes na Vagueira, que veremos a forma como continuar a fazer progredir esta ideia e a realizar este projeto. Mas é um projeto que está em cima da mesa, é um sonho que não esquecemos, é um compromisso do meu antecessor que eu quero continuar. A igreja da Gafanha da Boa Hora dista 5, 6 quilómetros, sensivelmente, da praia da Vagueira. Hoje as pessoas que vêm ali passar férias e têm facilidade de deslocação, nós vemos, por exemplo, que a nível de crianças, na Vagueira são um grupo muito reduzido,
mas sabemos que no verão há ali uma presença muito grande. Portanto, a gente tem de saber considerar que se justifica. Sim, dimensionar as decisões no contexto da realidade e equacionar todos os elementos. E que a construção de um lugar de culto e até de um lugar de culto que possa ter também outras virtualidades, uma infraestrutura que possa ter também outras valências. Mas isto tudo tem de se fazer sempre na comunhão e na unidade da comunidade paroquial e no sentido do bem de todos. Porque se for só a questão da distância, nós temos zonas que distanciam muito mais, se formos ao Préstimo, ou se formos a Águeda, ou se formos a outros locais, se formos a Avelange de Cima, zonas que distam muito mais da Igreja Matriz do que a Vagueira dista da Igreja da Gafanha da Boa Hora. Essa é uma realidade e é uma razão, mas não pode ser a única. Tem de se refletir também sobre o número de pessoas e sobre a importância mesmo da Vagueira como momento de escolha de muita gente, como zona de férias, como tempo de lazer e como necessidade de responder a essas pessoas que vêm de fora. Nós somos uma diocese que tem nesta vertente do turismo e da pastoral do verão, como lhe chamo, tem uma resposta que tem de ser clarividente também, atenta a que milhares de pessoas nos procuram no tempo de verão e temos de ser uma resposta atenta e presente lá também no lugar onde eles vivem e onde eles estão com uma realidade diferente. Ainda no Concelho de Vagos, um dos principais locais de peregrinação é o Santuário de Nossa Senhora de Vagos. Estão previstas algumas obras ou alguma remodelação para conseguir tornar este local mais atrativo? O Santuário de Nossa Senhora de Vagos é um lugar proeminente, não apenas no Concelho e no Arciprestado de Vagos, mas para toda a Diocese. É certamente o nosso primeiro e o nosso maior santuário. Tudo quanto se refere a santuários marianos são, quer na tradição religiosa da realidade portuguesa e de todos os países católicos, mas concretamente na nossa Diocese são fundamentais. E não são eles tantos para que nós os valorizemos cada vez mais, até porque os santuários, como os centros de peregrinação, são hoje um valor também de evangelização cada vez maior. E, portanto, nós aí temos tido, e dou graças a Deus porque temos feito um esforço muito grande, graças ao Parque, ao Sr. Arcipreste de Vagos e ao Conselho Económico da Paróquia, que tem também a responsabilidade de ser corresponsável com ele na valorização e na gestão do espaço e do santuário. Nós tivemos dois objetivos até ao momento. Foi adquirir os terrenos ali à volta para que todos os projetos possam ter depois um enquadramento alargado, para que não estivéssemos constrangidos por não ter espaço para fazer as coisas com dignidade e procuramos adquirir o que foi possível a partir das possibilidades económicas e financeiras que o santuário tinha e também da disponibilidade das pessoas para cederem e venderem estes terrenos. E temos agora um espaço já mais amplo, o que nos dá alegria e, ao mesmo tempo, possibilidades de podermos sonhar também com outras dimensões. E depois tivemos outra preocupação, foi de dar beleza e dar dignidade ao que já temos. E, portanto, quer nos espaços jardinados, quer na construção do lugar onde as velas se oferecem e se queimam, quer nos apoios de infraestruturas aos peregrinos, procuramos ter as coisas necessárias e com dignidade. Neste momento, a preocupação maior, para lá disso, é o espaço da celebração das Eucaristias ou das celebrações ao ar livre, que às vezes temos um pequenino espaço e estamos também a pensar a forma como o podemos tornar mais digno e tornar também mais confortável para as pessoas, que mesmo em ocasiões de tempo chuvoso ou assim, não temos outro recurso. E depois tínhamos temos todos sempre o direito de sonhar e o desejo de projetar
e tínhamos esse desejo de fazer mais, mas temos de o fazer também consolidando as nossas possibilidades e os nossos recursos e, ao mesmo tempo, também certificando-nos e conscientes de que o momento presente é um momento em que os santuários, inclusivamente, têm de ter o exercício da caridade e o serviço aos mais pobres e não nos podemos envolver em obras de grande vulto, como seria nosso desejo poder fazê-lo. Mas um museu, por exemplo, chegou a ser equacionada esta possibilidade, um museu que conta a história do santuário, das lendas, sim, que permite a exibição das peças que existem, está nos projetos? Ou... Nós queremos, para lá destas realizações que já temos feito e das aquisições que temos feito, queremos dar passos progressivos, sabendo que esse é um aspecto a valorizar, e mesmo a distribuição e a valorização pelos peregrinos, como queríamos também dar, mas aí as dificuldades são maiores, uma presença maior junto do santuário, para que os peregrinos que venham tenham ali atividades realizadas ou acolhimento facilitado. Tudo isso, pronto, está em reflexão e em ponderação. Estamos a fazê-lo conscientes das possibilidades que temos e também do caminho que queremos traçar para o futuro, mas estamos bem e penso que o esforço que se tem feito nos últimos anos é um esforço que nos dignifica a todos e que se torna também um bem para todos os peregrinos que nos visitam. Entendo que este tipo de obras deve ter algum apoio do Estado? Eu entendo que deve, é um serviço... Apesar do Estado ser laico? Sim, o Estado é laico, mas a sociedade não é laica. E cerca de 80% da população em Portugal é católica. E as pessoas que ali vêm são cidadãos portugueses ou cidadãos estrangeiros e ninguém questiona que o Estado colabore nessas iniciativas e, além disso, mais através da autarquia, porque nós não temos tido ajudas do Estado nesse campo grandes e ultimamente, também sabemos as limitações com que o Estado português se debate nos últimos anos, mas da autarquia eu tenho de o reconhecer, nós tivemos ajudas, porque o serviço, concretamente da Câmara e das Juntas de Freguesia, aquilo que temos realizado, quer na Vila de Vagos, quer nas outras paróquias do concelho. Mas o Estado tem obrigação de estar presente e, dentro de uma aferição muito séria e rigorosa dos contributos que dá e da avaliação da forma como eles são aplicados, mas de contribuir para tudo aquilo que seja a construção do bem comum e que seja a serviço do bem público. Dom António, estamos a aproximar-nos rapidamente do fim do tempo limite desta entrevista. Queria falar consigo ainda da ligação entre a Igreja e a sociedade. Que resposta é que tem dado a Igreja Católica à população carenciada nestes tempos de crise? Pois, eu reconheço que esse é hoje um grande confronto e um grande desafio. Eu, às vezes, sou levado a pensar o que seria deste país se não fosse também o serviço dos cristãos, que são cidadãos conscientes e responsáveis e devem sê-lo, não só pela sua cidadania, mas pela responsabilidade e pela consciência da fé e pelos compromissos do Evangelho, mas também através das nossas instituições. E são muitas as instituições da Igreja que estão atentas e estão na vanguarda da missão e do serviço aos mais pobres. Nós pedimos justiça e equidade ao Estado e exigimos também de todos nós, membros da Igreja, que sejamos solidários a viver a caridade na verdade e hoje a verdade da vida de tantas pessoas que sofrem com esta tirania quase, de tantas dificuldades que se sobrepõem dia a dia, sobretudo aos mais pobres. Nós temos de estar atentos e próximos. Eu creio que a Igreja tem procurado dar uma resposta a 3 níveis e que é imprescindível. O primeiro, a nível das pessoas que, de uma forma anónima, silenciosa e discreta, estão atentos e são generosos e muitas vezes fazem verdadeiros milagres que só Deus conhece e as pessoas que são ajudadas. Segundo, a nível das instituições. E as nossas instituições, nós temos na Diocese
43 centros sociais paroquiais e temos 6 fundações e temos as misericórdias e temos instituições diocesanas e tudo isso está aos serviços. Temos a Caritas e tantas outras formas de serviço. As conferências vicentinas estão aos serviços dos mais pobres. E temos uma terceira dimensão, que é a sensibilidade e a sensibilização que a palavra da Igreja e a mensagem do Evangelho têm de levar a todos. A Igreja ajuda mesmo quando, pela sua palavra e pela sua mensagem, desperta e acorda o coração mesmo daqueles que não são crentes. E há formas de vizinhança que tornam muito próxima a ajuda e que tornam muito solidária e eficaz a dádiva e a permuta e a presença e a visita aos idosos e a ajuda voluntária junto dos doentes, tantas formas. Portanto, estas 3 dimensões estão presentes na Igreja. Mas se calhar as instituições estão a passar por um período difícil, no mínimo com o aumento de respostas e a diminuição de receitas. Todos nós, as instituições, nós temos instituições que investiram muito, por exemplo, na construção dos edifícios de acordo com as exigências da Segurança Social e hoje o contributo do Estado para o financiamento e a sustentabilidade destas instituições e até para o pagamento das obras que nos exigiram e propuseram fazer são muito poucos. E depois as necessidades aumentaram e as ajudas são menores. Mas eu creio que mesmo assim nós podemos retirar da nossa capacidade de ajudar, não tanto em valor económico do que damos, mas na forma nova, atenta, próxima, vizinha, fraterna, como devemos dar. Às vezes da pobreza e dos que têm menos, nós também recebemos até exemplos de ajuda e de solidariedade para que nos impressionam e que nos desvanecem e confundem. Mas, por outro lado, temos de ser muito conscientes de que nós estamos numa situação muito difícil de Portugal e a austeridade é um caminho, pode ser e deve ser um caminho de partilha solidária, mas não pode ser um atalho para a miséria e para a pobreza, e nós não podemos ficar insensíveis. Eu costumo usar esta expressão que um dia disse numa peregrinação de Fátima: os pobres não podem esperar. E nós às vezes tomamos decisões, assumimos leis e impomos obrigações e esquecemos de que há gente aos ombros dos quais não se podem colocar pesos maiores do que aqueles que já têm. Pelo contrário, devemos ser capazes de ir ao encontro deles para ajudar, como bons sireneus e samaritanos, a partilhar o peso que muitas vezes atinge já os limites da dignidade humana. António, chegamos ao fim da nossa entrevista, um último minuto para deixar uma mensagem. A mensagem a todos os que me ouvem e todos os que me possam ler, que me ouvem através da Rádio Vagos RFM e que leem através do Ponto, eu queria dizer-lhes que vivemos em missão jubilar e que esta missão jubilar é uma grande afirmação de esperança para a Igreja e de renovação para a Igreja, mas também é um grande momento de vivermos e proclamarmos as bem-aventuranças e de repartirmos com todos, neste abraço alargado e fraterno com todos, esta alegria de sermos discípulos de Jesus Cristo, de sermos mensageiros das bem-aventuranças e de sermos membros desta Igreja de Aveiro, nesta celebração dos 75 anos da restauração da nossa Diocese. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada e boa tarde. Sou eu que agradeço esta oportunidade, eu que vos agradeço.